State Grid e patrocínio da CPFL Energia, e a realização primorosa, como sempre, é da Shaolin Shan Cultural e Cultura SP. Muito obrigado por esse apoio e vamos lá assistir o episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões, e atendendo a muitos pedidos, e você que escreve pra gente sugerindo professores e professoras, doutores e doutoras, saiba que a gente está atento e na medida do possível a gente vai atendendo aí as indicações de vocês. O professor doutor Reginaldo foi indicação de vocês. Então ele está aqui hoje. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de partilhar um pouquinho, conversar um pouco e falar um pouco da medicina chinesa aí. Muito bem. E a gente vai querer saber também da sua experiência com o Shu, tá? Então já vai preparando aí. Bom, só lembrando que esse episódio e 9 episódios que já foram ao ar compõe aí o Festival da Primavera 2024, que faz parte da frente CPFL, Intercâmbio Brasil-China, do Instituto CPFL, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. O evento tem apoio da State Grid e patrocínio da CPFL Energia, e a realização é da Shaolin Shan Cultural e da Cultura SP. Parabéns pela realização, obrigado pelo apoio. Se você não conhece o professor Reginaldo, eu tenho aqui uma brevíssima biografia. Dr. Reginaldo Filho, PhD, fundador e presidente da Faculdade Ebramec, uma das grandes entidades que ensina medicina tradicional chinesa, não só aqui em São Paulo, mas tem polos distribuídos pelo Brasil. Doutor em acupuntura pela Universidade de Medicina Chinesa de Shandong. Ó, Márcio. Sabia que Shandong é a terra do louva-a-Deus, né? Do Kung Fu louva-a-Deus. Professor associado da Federação Mundial de Medicina Chinesa, WFCMS. Professor convidado das Universidades de Medicina Chinesa de Chengdu, Shandong e Zhenjiang. Autor de mais de 25 livros sobre o tema medicina chinesa. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença. Alegria te reencontrar. A gente se viu aqui mesmo, acho que ali na fase da pandemia, né? Foi, acho que 2021, mais ou menos aí. 2021, a gente estava querendo fazer algumas coisas juntos, enfim. Obrigado mais uma vez. Quem quer começar? Quer dar os recadinhos antes ou a gente já... Era bom, né? Então vai. Porque, assim, a gente tá precisando aí de ajuda, sabe? Tá sabendo? Estamos precisando aí de curtida. Galera que a gente... a gente tá lutando aí pelos 4.000 inscritos. Estamos quase lá. Tá quase. Se inscreve, esse gente. Vídeo aqui... Se inscreve, gente. Esse vídeo aqui vai que vai. Mandem comentários, procurem a gente no Spotify, nos outros tocadores aí, Android Podcasts, Castbox, enfim, todos os Apple também, Apple Podcast, Android, já falei, né? E mandem os comentários aí fazendo... Sempre tem gente que vem com uma informação legal ou uma pergunta. Como eu sempre falo, é um fórum de discussão bastante interessante, sempre com muita educação, é claro. Porque se passar do limite, o time de mediação de Tigres e Dragões entra em ação. Não é isso, pessoal? Mas nunca precisou, né? Nunca precisou. Mas estão ali prontos. Mas estão atentos. Tem que estão atentos. E não é robô não, hein? É gente mesmo. Professor, eu tenho uma curiosidade aqui para a gente começar. A gente tem no Brasil, e eu vou fazer um recorte de São Paulo, por enquanto, como a gente está gravando aqui de São Paulo. A gente tem em São Paulo, pelo menos, assim, estou me lembrando aqui de memória, pelo menos 6 grandes escolas, né, que oferecem formação em medicina chinesa. Eu queria que você falasse um pouquinho, até falei disso aqui nos bastidores, se existe, assim como a gente tem no Kung Fu, no Tai Chi, estilos, linhagens, como que é essa cena da medicina chinesa
uma vez que você já está envolvido com isso há bastante tempo. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, assim, historicamente a gente tem tanto as questões da transmissão na linhagem familiar, na relação mestre-discípulo. Isso foi sendo realizado ao longo dos séculos. Então você imagina que a gente tem uma história aí, no mínimo de 4, 5 mil anos de medicina chinesa, né? E isso a gente fala até com o que se tem de comprovação literal, né? Porque uma coisa é falar, existia isso, existia aquilo, outra coisa é estar atestado, né? Então, sim. Por exemplo, o texto que é considerado a grande referência é o Clássico Interno do Imperador Amarelo. A comprovação histórica dele é de pelo menos 2.000, 2.200 anos. Então, isso a gente sabe que no mínimo esse período ele já estava escrito. Ele foi sendo escrito ao longo dos séculos. E aí se chega ao texto que a gente tem hoje. E aí, a partir de então, por exemplo, ao longo da história, aqueles que se dedicavam mais ao estudo voltado aos clássicos foi por uma escola da medicina chinesa, conhecida Escola dos Textos Clássicos. Aí teriam outros que foram mais voltados para a prática clínica. Então, história ou escola da prática clínica. Então, existem algumas formas de se classificar. Aí a gente tem as escolas de bases teóricas. Então, por exemplo, tem um texto clássico que se chama Shan Han, Tratado da Lesão por Frio. Ele se tornou tão importante que ainda hoje ele é o texto clínico mais importante da história da medicina chinesa. E a gente está falando que ele foi escrito em século II. Uau. Ainda hoje ele é a leitura obrigatória nas graduações. Então ele dá origem a Shan Han Pai, a escola do Shan Han. Esse texto que você mencionou, ele é leitura obrigatória independente da escola. Independente de medicina chinesa, ele tem que ser estudado. Okay. Mas todas as escolas, elas saem do Imperador Amarelo. Elas têm uma referência no Imperador Amarelo. Uma referência no Imperador Amarelo. Mas esse Shan Han, por exemplo, ele tem questões do Imperador Amarelo, mas ele abre uma outra base clínica. Então, ele é o primeiro texto da história, por exemplo, que tem: o paciente tem isso, essa é a forma que você usa. O Imperador Amarelo não é assim. E aí, esse texto coloca: você deu essa fórmula, o paciente não melhorou, tem isso, então você tira essa fórmula e coloca essa. Então, ele é um texto bem clínico. O Imperador Amarelo é um texto mais teórico. Então, ele tem a visão geral da medicina chinesa com enfoque mais em acupuntura. Então, você vai tendo esses textos. Aí, outro texto depois vem com a teoria do baço estômago. Então, aí você tem a escola do baço estômago. Aí você vai tendo as outras escolas clássicas de pensamento. Isso, na graduação hoje, em medicina chinesa na China, tem uma disciplina que é exatamente o estudo das escolas de pensamento. Olha só. A medicina chinesa é uma. E aí você tem essas formas de pensar como variações no entendimento da teoria, da abordagem, assim como, fazendo uma transposição para o Ocidente, você tem profissionais que advogam que não é tão simples, mas tudo você explica por questões genéticas. Aí outra fala assim, não, eu consigo ir pela imunidade. Aí durante o período, não, tudo é psicossomática. Não existe uma correta e as outras erradas. É uma soma de formas de ver a saúde, de entender. Tudo bem. Aí veio seguindo-se os séculos e passando. Na década de 50 do século passado, ele chega e fala assim, olha, não dá mais para fazer esse ensino aberto, a gente tem que fazer uma coisa mais oficial. E aí, em 1956, estabelece-se as primeiras universidades de medicina chinesa. 56. O que hoje seria universidade, na época era escola ou faculdade, mas o ensino formal começa em 1956. Então, desde lá, todas as grandes instituições de Beijing, de Nanjing, Shanghai, Guangzhou, começam nesse período. Aí depois vem vindo as outras. Este modelo é padrão. Então, todas as universidades, todos os alunos vão estudar o mesmo conteúdo. A forma de transmitir, aí cada um vai ter o seu estilo, mas o material isso tem a ver também um pouco com a revolução também de ter necessidade de deixar algo mais padronizado? Assim? É que assim, aí teve uma revolução, aí depois teve outra. Sim. É que a 56, na verdade, não teve. Não teve. Ela, por exemplo, a de Mao Tse Tung veio depois. Sim, depois. Né? Mas nesse momento, imagina, pegar 5 mil anos de história e ter que ensinar não mais de mestre e discípulo, mas para uma universidade para 50, 100 pessoas, senão você não dava vazão para atender a população. Não, imagina para sistematizar, né? Como é que você decide o que exatamente. vai e aí se estabeleceu o padrão. Então, este padrão, ele vai ser revisto a cada 5 anos. Então, mas desculpa, eu quero voltar um pouquinho lá no Imperador Amarelo, pra gente continuar aí, porque se eu entendi bem, é para confirmar,
O que você está contando pra gente é que a medicina existia e era praticada, e aí chega, não é que partiu do Imperador Amarelo, mas chega talvez um teórico, um estudioso e concentra várias informações. Vamos fazer uma analogia que é mais próximo da nossa realidade ocidental, uma cultura judaico-cristã. Então vamos fazer essa reflexão. A Bíblia, ela não caiu pronta um dia. Ela foi escrita ao longo dos séculos por várias pessoas. O Imperador Amarelo é uma Bíblia. Ele não é um livro. Cada capítulo é praticamente independente um do outro. Tem capítulos, óbvio, que um amarra-se no outro, assim como se você pegar a Bíblia, você tem o Pentateuco no começo. Então você tem bloquinhos, mas um livro é independente do outro. Então, o livro não foi escrito pelo Imperador Amarelo, nem a pedido dele. Atribui-se a ele, porque tudo que era atribuído ao Imperador Amarelo tinha um valor maior. Sim. Ele foi escrito ao longo dos séculos por várias pessoas. Então, ele tem duas grandes partes. Uma primeira parte, ironicamente, chama-se Suen, que significa questões simples, que de simples não tem nada. Mas a questão é, por que questão simples? O ideograma de simples, ele remete a um fio de seda mais puro, porque a simplicidade de um fio de seda é que permite você construir um lençol de seda. Ou seja, aquela questão mais simples, mais pura, mais inicial, que vai dar a complexidade de tudo. Seria necessário. Então você tem essa parte e outra que é o Lin Shu. Cada parte tem 81 capítulos, então são 162 capítulos nesse livro, quase que um independente do outro. Então, tem escolas de pensamento que se baseiam em 5 capítulos dele como as grandes referências, não que seja só isso. Então aí você tem essas aplicações dele. Então, vindo de ti a pergunta, eu entendo mais ou menos, imagino que a pergunta seria, porque no Tai Chi, por exemplo, você tem o estilo Yang, estilo Chan, e aí, por ter esses estilos, fica sempre, qual é o original? Qual é o único? Em medicina chinesa, você tem uma medicina chinesa, que é a que vendeu-se como padrão. Mas aí quando você volta para trás, a medicina chinesa seria como falar medicina ocidental. E dentro da medicina ocidental, você tem uma visão, outra visão, outra visão, mas a medicina em si ela se apresenta como uma. Então, alguns advogam que você deveria falar medicinas chinesas, porque você tem essas visões e práticas, né? Tem aquele que vai defender mais o uso da agulha, outro vai defender mais o uso da erva, outro vai defender a erva assim, outro vai... Então você tem algumas visões, mas não chega a ser tão extremo, vamos dizer assim, que você consiga distinguir, como no caso dos estilos do Tai Chi. Quem é praticante de Tai Chi, ao observar, sabe de qual estilo que é. O profissional da medicina chinesa, ele tem que ter um olhar um pouco mais atento para saber um pouco mais da linhagem que vem, né? Então, por exemplo, o norte da China, Beijing, é uma região mais fria. O sul da China é extremamente quente. Então, as doenças de frio acabam se manifestando mais no norte da China. Então, eles desenvolveram mais ações relacionadas às doenças de frio. O sul da China é mais quente, é mais úmido, é mais próximo ao nosso clima tropical. Então, eles desenvolveram mais áreas de atuação voltadas a essa questão. O Brasil, esse ano, por exemplo, sofreu uma epidemia de dengue violenta. Aí você olha lá na China, você não tem quase dados. Por quê? Porque não tem o mesmo clima. Então você vai estar alguns dados no sul da China. No norte da China não se fala de dengue. Seria a mesma coisa que nos Estados Unidos falar de dengue. Não se fala quase. Por quê? Porque o clima não é o que favorece essa condição. Achei que você ia falar que no Brasil a gente tem inverno de manhã, outono no meio da manhã. Aqui em São Paulo. Porque tá assim, né? A gente tá vivendo... Tá complexo. Tá vivendo... Mas assim... períodos complexos de clima. Dentro, por exemplo, da acupuntura, se fala de estilos, mas é que não são estilos de uma mesma técnica. Sim, são entendi. estilos como formas de pensar o sistema. Entendi. Então você pode falar, por exemplo, em acupuntura japonesa. Você pode falar em acupuntura chinesa. Você pode falar em acupuntura coreana. Todas saem da chinesa. Mas aí quando vai para o Japão e chega um momento que o Japão fica isolado do mundo, eles tiveram que trabalhar coisas novas, porque eles não tinham mais o contato. Na Coreia, idem, assim por diante. Então, você tem esses estilos. Hoje, por exemplo, tem um estilo que chama acupuntura do Mestre Tung. Tá muito famoso. Mas não impede que você use outros estilos, né? Tanto que muitos dos pontos do Mestre Tung são os pontos normais, só que ele dá outro nome. Ele dá uma outra visão. Mas o ponto é o mesmo. Mas do ponto de vista prático, muda alguma coisa? Por exemplo, a maneira que eu coloco a agulha, a maneira que eu
a partir da colocação da agulha que eu tonifico ou não? Tem isso? Tem essa sutileza nos estilos, assim? O que acontece? Não. Quando vem pro Brasil, o Brasil, aí de novo, fazendo um paralelo com religião, aqui é um dos poucos países que você tem a pessoa que vai na igreja católica, vai no centro espírita, vai na Umbanda, vai... Pula 7 ondinhas. Aí faz tudo. Então tem gente que fala que faz acupuntura chinesa, mas usa técnicas de estilo japonês. Então você tem uma mescla aqui no Brasil. Entendi. Então aqui no Brasil ainda é um pouco mais complexo isso, porque o pessoal não quer se aprofundar para entender a fundo uma coisa, para ir depois ir para outra. Então às vezes é aquela coisa, você vai no supermercado e você pega o que te convém naquele momento. Você vai pegando a prateleira. Vou pegar a técnica de colocar agulha com tubinho, que é japonesa. Mas aí eu vou usar a profundidade chinesa. Então você entendeu? Tem técnicas efetivamente diferentes. Por exemplo, o tubinho que eu citei de colocar agulha foi um japonês que era deficiente visual. Para ele era muito difícil ele localizar o ponto, pegar a agulha e colocar. Então, quando ele colocava a agulha dentro do tubinho, era mais fácil para ele manusear. Então, ele desenvolveu para ele aquela técnica. Aí hoje, aqui no Brasil, o pessoal quer usar o tubinho para aplicar uma técnica chinesa. Então, às vezes é falta do conhecimento. Não é que tá errado usar o tubinho ou não, mas entender de onde veio para poder aplicar. Claro. Mas esse a profundidade, você falou da profundidade. É que, via de regra, os japoneses trabalham com técnicas mais superficiais. Os chineses, via de regra, trabalham com técnicas mais profundas. Aí entra questões culturais, questões de adaptação de pele, sensibilidade. Tem alguns fatores que podem ser considerados. Mas não é que o japonês não aprofunda a agulha, mas proporcionalmente, na média, as agulhas japonesas são mais superficiais do que as chinesas. E aí o tubinho é válido, porque você usa o tubinho, uma agulha bem mais fina. Se você tiver a técnica errada na mão, a agulha vai entortar. Então, cada coisa no seu devido momento. Vou até aproveitar que eu trouxe aqui o meu companheiro. Os pontos são os mesmos em qualquer linhagem. Então não vai variar. Então esse ponto é o mesmo, esse aqui. Os pontos são exatamente os mesmos em qualquer linhagem. Então isso é uma unidade dentro da acupuntura. Mas tem ponto extra. Sim, pelo próprio nome, é extra. Foge do padrão. Dentro do padrão são exatamente os mesmos pontos. Inclusive em 2008, a Organização Mundial da Saúde publicou um material sobre a localização padronizada dos pontos, onde eles por anos reuniram coreanos, japoneses e chineses para eles... Vamos lá, vocês têm que chegar num consenso. Porque os livros, voltando lá no Imperador Amarelo, não existia a nomenclatura anatômica que tem hoje. Então, a descrição do ponto era a descrição do conhecimento deles. Então, isso foi evoluindo, mas é impressionante. Mas são os mesmos. Os pontos são os mesmos. Mas o que acontece? Você não tinha... Olha, o nome desse osso é clavícula. Okay, claro, então, esta área parece uma saboneteira. Então, o nome em chinês remete a algo que parece uma saboneteira. E aí o nome deste ponto que está no centro dessa área é o mesmo nome da área anatômica. Que é a saboneteira, porque ele lembra onde ele está localizado. E aí você tem a referência. Mas eu acho sensacional a gente ter uma obra que teve o seu reconhecimento há 2000 e tantos anos, manter o mesmo mapa de pontos que a gente utiliza até hoje. O que aconteceu é que, ao longo do tempo, alguns pontos foram sendo adicionados, até se chegar no padrão hoje. Né? No Imperador Amarelo, não tinha a descrição de metade dos pontos que a gente considera hoje como padrão. Mas não é que os pontos não existiam, eles só não foram registrados, porque ele não era um livro de registro de pontos. Ele é um livro que tinha os pontos ali espalhados. Aí depois veio um outro livro só focado em acupuntura. Aí ele traz lá os pontos principais a serem utilizados. Então, com o passar do tempo, chegou-se num padrão. Hoje a gente são 361 pontos, sendo 52 centrais e o restante bilaterais. Então, no total vai dar mais de 700 pontos, se considerar os bilaterais. E aí, eu queria já aproveitar esse papo dos pontos. Queria que você falasse um pouco disso que a literatura fala de canais e colaterais, que eu acho que é um pouco o que você já mencionou. Isso. Então, assim, vamos... E queria que você incluísse também, professor, um pouco, para quem não conhece a medicina chinesa, quando a gente fala ponto, exatamente o que é o ponto. Então vamos lá. Nós, no Ocidente, nós somos treinados a pensar o corpo dessa forma. Pensar em músculo, nervo, tendão, osso. Então, a gente vai falar de uma postura, você vai falar normalmente em relação à articulação, em relação ao osso, assim por diante. A forma chinesa de se pensar, tradicional, é com base nessas linhas que a gente tem aqui. Então, tinha essas linhas. Se não der para ver, confia em mim que tem linhas aqui. E esse é um ponto. Os pontos de acupuntura estão localizados nessas linhas. Então, a gente tem essa primeira base. Então, vamos lá
E dizem que eu sou chato em relação à terminologia, eu sou chato mesmo. Então nem fiquem com essa dúvida. Tenho certeza que eu sou chato. Muita gente fala meridiano, não fala nem canais e colaterais. Então você já falou canais, já ganhou um ponto comigo. Oba! Mas por quê? Porque o que acontece? Um cônsul francês, foi para a China. Perguntar dos franceses. E aí ele viu isso, e ele relatava e escrevia do jeito que ele entendia. Mas ele não é da área da saúde e foi aprendendo chinês por viver na China e ele anotava, registrava. E os chineses nunca tinham que ter explicado para outro idioma, então eles explicavam também na forma para tentar fazer o estrangeiro compreender. E aí ele descreveu como meridiano. E aí normalmente eu pergunto assim, eu tenho um filho de 11 anos, se eu chegar para ele e falar assim, filho, o que é um meridiano? Ele vai falar uma linha imaginária no globo terrestre. Então, peraí, eu estou usando um termo que como significado real não existe. Porque se é uma linha imaginária, ela não existe. Deu para entender? Então, se eu falo meridiano... Eu olhei pro Márcio que eu já achei sensacional seu filho saber o que é meridiano. Não, mas a aula de geografia... Não, tô brincando. Não, mas o que eu digo assim... Eu falei... É uma linha imaginária no globo terrestre. Tem aquelas linhas e tal. Então, eu tô falando que no corpo tem uma linha que não existe. Porque ela é imaginária. Enquanto que pro chinês... Não tem uma só, né? Tem várias. Não, tem várias. Pelo que as pessoas falam. Pro chinês, o termo é jin. Jin-luo, se for canais e colaterais. Jin. O que é esse jin? Depende do contexto. Mas, via de regra, ele significa fluxo. Jin é fluxo. Se eu falo em fluxo de água na Terra, é rio. Então, jin é rio. Se eu falo... O nome correto em chinês do clássico interno Imperador Amarelo é Huandinei Jin, esse Jin. Ou clássico das mutações. Né? Em português ficou I Ching, mas o certo é Yi Jin. É esse Jin. Jin remete fluxo de conhecimento também. Então, os grandes textos clássicos... O Tao Te Ching. Tao Te Ching, né? O Nanjing, clássico das dificuldades, sempre é Jin, é um clássico. Que no budismo eles traduzem como sutra. Na nossa cultura judaico-cristã é um cânon. É um texto que tem um fluxo de conhecimento, um fluxo de informação. Então, essa é uma referência. Então, sempre fluxo. Se eu pegar esse mesmo ideograma... Eu vou chegar no ponto, mas... Se eu pegar esse mesmo ideograma e juntar com o ideograma de lua, Yuejin é menstruação. Por quê? Porque é um fluxo que ocorre de acordo com o ciclo lunar. Por isso que o ciclo menstrual é de 28 dias. Então, percebam que é sempre fluxo. Então, o que é o canal? É um fluxo de Qi pelo corpo. Qi é o que nos permite vida, é o que nos permite função, é o que, voltando para aquele francês, erroneamente veio como energia. E aí, ao vir como energia na nossa cultura, que mistura tudo, vai para esoterismo, misticismo, espiritualismo. Não, Qi é o que nos permite função. Aí bater palma. Qi com treinar, ou ter capacidade, ou ter habilidade a partir do Qi. Ou treinar, capacitar, habilitar o Qi. Então, essa é uma forma de identificar. Então, é fluxo do Qi que eu vejo nesses canais. Que tipo de fluxo? É um fluxo que eu não vejo diretamente. É um fluxo que eu percebo, é um fluxo que eu sinto, mas eu não vejo. Aí alguns vão falar assim, como você vai falar de um negócio que você não vê? Então, vamos lá. Todo mundo olha para o braço. Todo mundo consegue ver o nervo? Consegue ver o osso? Não. Você não vê, você vê a pele. É isso. O meridiano, o canal, você não vê. Agora, se eu chamo de canal... Tem um fluxo. Eu chamo de meridiano, além de não ver, ele é imaginário. Então, o canal é um fluxo de Qi pelo corpo. Tem gente que traduz Qi como ar. Então eu vou falar que tem ar circulando no meu corpo? Que tradução você usa para Não Qi? dou tradução, eu explico. Você fala Qi. É igual Yin e Yang. Não se traduz. Né? Se a gente fosse extrapolar, o próprio Tai Chi como um todo, a tradução sempre é limitante. Se você traduz Tai como supremo e Chi como polo, não ajuda muito. Não dá. Aí você coloca Chuan, punho, não ajuda muito. Então, tem coisas que é melhor explicar do que traduzir. Então, Qi é melhor não traduzir, porque não tem uma tradução perfeita e única. Né? Entrada e saída de ar é entrada e saída de Qi em medicina chinesa. Vital. Então, aí, sopro vital, como termo genérico. Mas tem sopro circulando pelo corpo? Deu pra entender? Nenhuma tradução ela vai preencher. Não dá. É que nem o outro ideograma Shan, que a gente traduz como mente, a gente traduz como espírito. Espírito. Aí tem 5 Shens. Aí, aqui no Brasil, eu viro pra ele e falo assim, tem 5 espíritos em você.
Pronto, já tá Acabou. possuída. Deu pra entender? Só não tem Esse é o uma- conceito. Não tem uma Não, mas tradução como tem... A tradução cada complica. tradução Em alguns casos, incide num erro acaba diferente. O atrapalhando. conceito de Shan, ele engloba questões espirituais, religiosas, intelectuais, memória, aprendizado, concentração, sensação. Tudo isso é Shan. O que me permite ver é a capacidade do olho de captar a imagem e do Shan interpretar essa imagem. O que permite falar é o pulmão, em termos de medicina chinesa, mover o ar, que vai vibrar na garganta, isso é pulmão. Mas agora, tornar fala, aquela emissão de som, é a minha mente, é o Shan. E tem um ponto chamado Shenman, né? Aí tem os pontos que atuam sobre o Shan. Um deles é aqui, é esse Sim. que você falou, Shanman. Man é portão, então portão do Shan. Mas aqui tem quintal do Shan. Aí você tem vários pontos com esse ideograma Shan. né? Tem e não é jabá, não é aula, mas só tem um módulo que eu dou que é acupuntura através dos ideogramas. Mas pode ser o jabá, pode falar Não, também, professor. é estudar os pontos a partir do nome deles. E nesse ponto que eu queria perguntar um pouco dos franceses. Só antes disso, senão eu não respondo a dele. Ponto de acupuntura. Então, primeiro a gente já viu que canal é fluxo. É um fluxo por debaixo de algo que eu não vejo. Então, é um fluxo dentro do meu corpo que eu não observo. O que está mais próximo disso? Vasos sanguíneos. Ah, mas é nervo. Também é nervo. Mas é só lembrar, os chineses, a única observação que eles tinham de atuar sobre algo que eles viam fluxo era sangue. Por isso que lá atrás era muito mais comum técnicas de sangria do que hoje em dia. Então se atuava sobre o fluxo de sangue. Por isso que quando a gente vai para Taiwan, o mestre sempre fura a gente. Faz sangria. Com Porque assim, bambuzinho. você vê assim, a pressão sobe, o rosto fica mais vermelho. Então se você tirar aquele sangue, quer dizer que você diminui aquela pressão. Eles não tinham conhecimento de aferir a pressão arterial, mas eles sabiam que o sangue estava indo muito para cima. Então, de alguma forma você tem que drenar. Mas tudo bem, aonde que a gente atua? A gente atua em locais do corpo, pontos que a gente atua. Então, o ideograma Xue, que a gente usa para ponto, ele significa buraco. Então, vamos lá. Imagina que você tem um fluxo subterrâneo e o ponto de acupuntura é um buraco para eu acessar esse fluxo. O objetivo do acupunturista não é o ponto, ou não deveria ser. O objetivo é o canal. Eu uso do ponto como uma via para acessar o canal. Sim. Então tem gente que foca em decorar e memorizar os pontos. É importante. Foca em entender qual a função de cada ponto. Só que aí você não sabe escolher o canal, o ponto não vai vir junto. Tanto que tem um ditado em chinês que diz o seguinte: é melhor você, fazer uma tradução mais fácil, é melhor você errar o ponto, mas nunca errar o canal. Então pelo menos estimule o canal, que é o canal correto. Seria como se você tivesse uma via subterrânea da Sabesp, se você não tiver um buraco para acessar, aquela via lá, ela está perdida. Você tem que saber aonde, qual o buraco para você acessar aquela via. Se você abrir o buraco errado, não vai acessar a via corretamente. Então essa ideia de ponto como buraco, não como um local. E aí vem outros nomes, né? Cada um dá um nome, mas o ponto é uma forma de eu acessar o canal. Muito bom. Rômulo, antes de você falar, você usou a imagem do rio, eu me lembrei, eu morei um tempo lá na Amazônia e eu andava muito de barco. Barquinho pequeno, né? Rabeta, voadeira. E até eu entender como é que o barqueiro navegava no rio de dia, de noite, sem errar o caminho, eu custei muito. Quando ele me explicou que ele seguia um fluxo que eu não conseguia enxergar, mas que ele percebia, porque naquele fluxo a água tinha uma temperatura diferente. Então, cara, e aí você contando agora essa explicação da medicina chinesa me lembrou disso. Porque, de fato, eu não conseguia ver. Mas ele sentia. Mas ele, pela experiência dele, por viver ali e tudo mais... E essa sua vivência permite que eu complemente a sua pergunta, que você falou em canais e colaterais. Isso. Seria como os rios são os canais. Isso. E os afluentes e efluentes são os colaterais. Não existe rio que consiga se manter adequadamente sem os afluentes e efluentes. E não existe um rio que tenha função tão boa se não for através dos seus afluentes e efluentes, né, para receber ou para enviar água. Então, esta rede, esse sistema de canais e colaterais permeia todo o corpo em níveis diferentes. Então, eu tenho uma camada de canais que nós chamamos zona cutânea. Que é, por exemplo, por que eu faço uma massagem na pele e tem efeito lá dentro? O canal está lá dentro, não estimula o canal, estimula a zona cutânea daquele canal. E aí é como se
vou tendo ramificações cada vez maiores, então eu começo lá menorzinho e vou diminuindo até chegar no canal exato, ou um ramo mais profundo, porque o efeito do ponto é isso que tem. Então tem um ponto na perna que é excelente para estômago. Não há um salto quântico da agulha daquele ponto para o estômago. Não, isso se dá através do canal. Então eu tenho que entender, ao colocar a agulha lá, qual é o trajeto que ele faz, por que eu uso, por que não uso. Né? Então, dentro das práticas corporais, como Tai Chi, Qigong, Liang Kung, existem alguns pontos de acupuntura que são utilizados, mesmo sem o conceito de ponto. Às vezes fala-se da área. Né? Então, por exemplo, várias técnicas de Qigong trabalham com o conceito da área na palma da mão. Lao Kong. Lao Kong é o nome de um ponto de acupuntura aqui. Então, esse ponto tem a característica A, B e C, e por essas características vai ter as funções associadas também à prática de Qigong ou de Tai Chi e assim por diante. E quanto mais se estuda a teoria de canais, mais você consegue compreender muitas vezes o efeito de algumas práticas internas. Então, eu não sou um grande praticante de artes corporais, mas se você vê alguém fazendo um movimento do Tai Chi que seja sem o conhecimento, ela tem um grande benefício físico estrutural e pouco benefício funcional ou relacionado ao Chi, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Quando você tem um praticante que faz o movimento e entende qual canal está sendo estimulado, mesmo que não seja algo que ele domine, mas o efeito é diferente. Então, a partir daí, existem algumas linhagens de Tai Chi, por exemplo, mais voltadas à saúde, como aqui no Brasil difundiu muito o Tai Chi Pai Lin. Tai Chi Pai Lin. O Qigong, que também era militar, hoje tem uma grande ênfase em saúde. Na área do Tai Chi, nos últimos anos, tem saído muitos estudos com idosos, questão de memória, diabetes, concentração, equilíbrio. Então, você tem esse viés. A pessoa vai ter o benefício mais físico do movimento, às vezes. Mas se ela tem a compreensão dos canais, ela vai ter o benefício mais amplo. Né? Que é o que eu imagino que é o ideal. Não só a repetição como você faz numa academia, numa arte marcial, que não tem esse viés, vamos dizer assim. Você não tem tanto ganho quanto poderia ter. Não é que não tem ganho, mas o potencial poderia ser maior. Muito bom. Eu avisei, eu falo bastante, tem que interromper. Você vê, começamos com tudo aqui, né? Eu tenho uma pergunta sobre essa questão do Lao Kong, mas eu quero... Deixa eu perguntar. Deixa o Rômulo perguntar porque... e a gente... Não, porque eu já ouvi falar assim em conversas, né? Aí você falou do cônsul francês. Isso. A gente ouve falar assim, a acupuntura francesa, e que aí pra mim tem essa imagem na imagem, na verdade, não. Aquela coisa dos pontos numerados com letras e números, né? E aí, então minha pergunta é sobre um pouco essa adaptação, sobre o que é essa adaptação. E eu sempre, como a gente estuda aqui nas artes marciais, a gente aprende um pouco os nomes, a gente entende o que tem por trás daquele nome. Como funciona, né? Eu sempre fico assim, parece que tem uma perda ali pra mim, né? Uma coisa que é, sei lá, esse ponto que você falou que seria a porta da mente. Não quero agora usar essa, mas a porta da mente, ou sei lá, a porta secreta, de repente vira CR96. Sei lá, inventei aqui, mas né? Tem uma perda de conteúdo aí, né? A gente tem que sempre pensar custo-benefício. Essa questão de numeração não é tão nova quanto se imagina, tá? Os chineses também já numeravam, não necessariamente nessa sequência. Tipo, o canal tem X pontos, eles tinham que saber uma ordem para os pontos. Então, a questão é, quando você começa a ter que ensinar, vamos fazer uma analogia. Por que se estabeleceu que são 24, ou 38, ou 50, ou 108 movimentos? Alguém chegou e definiu. Porque tem horas que você fala assim, pô, mas o movimento parece que parou na metade e depois continuou. Podia ser um só. Não, alguém padronizou um número. Isso é fato. Por que normalmente se faz isso? Para promover. E aí eu sei que o Gil vai falar uma coisa, o Romulo vai falar outra. Não, então isso aqui é o movimento 1, um exemplo. Então todo mundo sabe que isso aqui é 1. Mas eu vou chamar de 1,5. Aí você já está fugindo do padrão. Então eles tinham que juntar. E tem até musiquinha, né? Tem de tudo. Musiquinha que fala 1 e... Vai. Então assim, você tem uma lógica no aprendizado. Então, os chineses, se citou música, eles escreviam muito em versos rimados. Então você tem lá a canção dos 12 canais. E eles, pelos nomes dos pontos, faziam música para memorizar a ordem. Então já existia uma ordem a partir daquela música.
Quando começa a ter que ensinar em grande quantidade, imagina eu tô escrevendo um artigo e falo assim, ó, o ponto Heku, que é o nome desse aqui em chinês, tem essa e essa função. Aí o outro vai lá e escreve assim, o ponto tal, que eu não consigo pronunciar, tem essa e essa função. Peraí, mas a gente tá falando do mesmo ponto, por que... Não, então vamos codificar assim. Aí eles tiveram que codificar. E aí para o Ocidente, mas isso eu tô falando década de 70, já tinha codificação, tudo certinho. Então você tem uma regra. Então este canal, que o nome não é canal do pulmão, o nome em chinês é Shou Taiyin Fei Jin. Aí sim, é Shou Taiyin, que é o nome dele, Fei é pulmão, Jin é canal. Então você tem um nome em chinês. Pô, mas é muito difícil pro ocidental falar tudo isso, né? Então vamos lá, pulmão. E aí as siglas vêm do inglês primeiro, mas pulmão. Então você pega lá, primeira letra, P, aí primeiro ponto, P1, P2, P3, P4. Então a lógica é pelo canal. Então você tem lá uma sequência. Aí você tem os 361 pontos. Quando eu falo assim, acupuntura francesa, muito vem desta visão de Solier de Morin, que foi esse cônsul que pegou essas informações. E a acupuntura é descrita como tendo chegado ao Brasil pela primeira vez com plantadores de chá trazidos pelo imperador. Então a gente está falando aí de 1800 e pouco. Ela chega mais forte com os grandes navios japoneses. Mas tudo isso com os chineses ficou dentro do grupinho deles, com os japoneses ficou na colônia. É só na década de 50 que um alemão fisioterapeuta traz a acupuntura e começa a ensinar. Frederic Speth. E ele traz essa visão francesa. Então muita gente aqui no Brasil é formada nessa visão francesa de falar meridiano, de falar energia, de falar... Eu não estou entrando no mérito tá certo ou errado. Estou explicando por que hoje tem outras traduções que se justificam mais. E essa visão tem uma forma de se pensar. Então, aí eles advogam. Não, como o Solier de Morin aprendeu antes de se estabelecer as universidades, a forma dele é mais tradicional. Aí eu brinco que às vezes aqui no Brasil o pessoal quer ser mais tradicional que a tradição. Né? Assim como já devem ter visto gente que quer ser mais professor de Tai Chi do que o mestre que trouxe da China. Né? Você traz um mestre da China e fala assim, não, mas ele já não é mais tradicional. Pô, aí você fala, então tá bom, então você que aprendeu a semana passada que é. Então no Brasil a gente se depara com essas questões ainda. Né? Mas o que ocorre é que, tudo bem, então sua forma é tradicional? Que livro tradicional você leu? Porque se sua forma é tradicional, você tem que se basear nos textos lá de 2000. Então, no Brasil a gente tem essas Então dá para dizer que questões. É uma diferença de metodologia didática. É didática, mas aí acaba influenciando a prática. A didática, mas acaba influenciando a prática. Por exemplo, tem coisas que só acontecem aqui no Brasil. Tem uma sigla que é circulação e sexualidade. Por um canal que em chinês significa Xinbao. Xin é coração. Bao é que envolve. O que envolve o coração é o pericárdio. Internacionalmente é pericárdio. Aqui no Brasil ainda tem muita gente que chama de CS. Então você tem algumas questões. Tem um órgão em chinês que em chinês é Pi. Pi em chinês é baço. E aqui no Brasil muita gente fala baço pâncreas. Os pontos do BP, baço pâncreas. O chinês tem um ideograma para pâncreas, que é I. Se ele quisesse, ele usava. Ele usou baço porque é baço. Ah, mas tem função do pâncreas. Ok, o coração tem função do cérebro e eu falo canal do coração, não falo canal coração-cérebro. Então, tem coisas que ficou ainda aqui resquícios e o pessoal tem que em algum momento parar e refletir. Ah, mas o baço em medicina chinesa tem funções do pâncreas? Ok. Mas o fígado em medicina chinesa tem funções que não são do fígado ocidental. Então não adianta querer transpor o nome só porque tem um similar. Não, o chinês descreve pi, ou você mantém tudo em chinês, ou faz a tradução direta. Uau, começamos aqui, arrebatador, hein? Márcio, quer fazer a sua pergunta agora no bloco 2? Não, quando o professor falou sobre Xue, e eu me lembro de algumas vezes, o meu mestre, quando terminava o treino, ele falava, não, come isso aqui, esse docinho, para repor o Xue. Né? Mas aí já é uma outra coisa. Isso, e aí, na verdade, eu queria que falasse um pouquinho sobre especificamente Xue, porque se traduzir vai trazer como sangue. Então, e não é repor o sangue diretamente. O Xue de ponto não tem nada a ver com Xue de sangue. Certo. Nada a ver. Xue literalmente é sangue. Sangue no sentido de um líquido que nos nutre, que nos aquece, que nos dá função, que é a base material para o Shan. Então, quando você fala, faça um movimento assim, existe uma expressão que se usa às vezes em Qigong ou em Tai Chi, que é Yin Chi. Use a sua intenção para guiar o Chi. Sim. Você usa a sua mente, a intenção para conduzir o Chi. Mas a mente, o Shan, ele é imaterial. Ninguém consegue segurar o pensamento.
tudo que é imaterial precisa de uma base material para funcionar. A base material para o chance circular pelo corpo é o sangue. Então, quando a gente fala sangue, não é só o líquido vermelho. É o que nos dá nutrição, que nos dá aquecimento, que nos dá função, que nos dá defesa. E, principalmente, no conflito teórico de yin e yang, o sangue é yin e o qi é yang. Então, para repor o yang, eu preciso de aquecimento, atividade, função, ou o contrário dela, repouso. Para repor o shui, que é o sangue, que é yin, que é material, eu preciso de algo material. Então, comer algo ajuda a repor algo que é material. Legal. Mover ou deixar de mover ajuda a repor aquilo que é imaterial. Então, nessa dualidade, yin e yang, eu vou ter sangue e qi. Então, o se alimentar depois é porque você consumiu muito qi. Ao consumir muito qi, você precisa repor o qi. E aí, eu uso muito esses ditados que os chineses ensinam assim, na verdade. Eles usam muito esses aforismos e aqui no Brasil se perdeu, mas eles continuam usando. Então, tem um que diz, o qi é o comandante do sangue. O sangue é a mãe do qi. O qi move o sangue nutre o qi. Então, se você fez um treino forte, você tem que se alimentar. Por quê? Porque você precisa repor tanto sangue, quanto o sangue precisa estar reposto para poder nutrir. Para poder nutrir. Essa é a base. Muito legal. Muito legal. Mas também, lembrando, se você se desgastou muito, não adianta comer pesado. Se você comer pesado, você não tem qi para digerir. Deu para entender? Por isso que dá sono. Sim. Não, então, você tem que comer suave no nível exato. E alguns vão falar assim, pô, você é gordo... Calma, eu sei a teoria. Você tem que comer no nível exato para não ultrapassar a sua capacidade de digestão, que é qi, mas ajudar na nutrição dele. Não, e que inclusive também meu mestre fala que o repouso também é o treino. É. Uma das categorias de causas de doenças, o chinês fala em 3 grandes grupos. Os fatores internos, externos, e aí, de novo, tradução errada. O pessoal fala fator misto. Não. Interno é que é emocional, externo é climático. Por isso que o chinês fala vento, frio, calor, umidade. Externo. E o outro não é misto, porque misto seria os dois juntos. O outro é nem interno nem externo, ou seja, não é nem emocional nem climático. Aí entra aqui. Então, por exemplo, fazer uma prática errada de Tai Chi entra aqui. Saiu alguns estudos em Hong Kong do pessoal tendo antecipação de artrose porque o pessoal não sabia fazer postura. E aí é lesão. Aí você tem na arte marcial, golpe, soco, tiro, é essa categoria. E uma delas é excesso de repouso ou atividade. Excesso de atividade mental, física ou sexual. Ou excesso de inatividade mental, física ou sexual. Então, o chinês fala assim, deitar-se prolongadamente lesa o qi. Ficar em pé prolongadamente lesa o osso. Caminhar prolongado. Então, você tem os excessos de não fazer nada. Só ficar em pé. Se você ficar em pé há muito tempo, começa a doer calcanhar, joelho, porque dói osso. Olhar prolongadamente lesa o sangue. Por quê? Porque se olha, começa a ressecar o sangue. Então, tem os excessos mesmo de ficar parado. Aí o aluno fala assim, pô, então não posso estudar porque... Não, é o excesso. É o excesso, viu, turma? É o excesso. É o excesso. Nossa, que demais, que demais. Eu acho que vale uma pausa aqui, já que a gente está nesse clima de... Tô aqui à disposição de vocês. Perguntas fervilhando aqui na nossa cabeça. Se você curtiu até agora... Dá uma pausa aí, a gente vai fazer parte 2, bem longa a parte 2 com o professor Regis. E se você tiver pergunta, coloca aqui pergunta, a gente vai tentar aí manter esse contato com o professor para ele responder, enfim, as suas perguntas e aquilo que a gente souber, né? A gente responde. Sim. A gente? Né? O Gil. O Gil responde. O time O time do pessoal do... telemarketing do Tigres e Dragões. Tem um programa no nosso canal do YouTube que toda terça-feira sai, chama Ebramec Responde. Oi. Toda terça-feira sai um vídeo. Pronto, Tá aí, vamos ó. criar isso aí, pronto. Oi, vai no Ebramec e responde, pô. Vai lá, exatamente. Já deve ter um FAQ lá. A gente pode criar o Tigrão Responde. Então é isso, gente. Parte 2 daqui a pouco. Recadinhos finais. Não, tá aí. Se você puder ajudar, nosso Pix tá aí. Se não, a gente tá aqui mesmo assim. É um prazer estar aqui. Mas a gente precisa de apoio aí. Eu queria trocar aquele tripé ali, ó, que tá muito ruim, mas... É que o pessoal não tá A vendo, hora mas... chega. Vai chegar esse momento. A gente tá com a fita crepe aqui no tripé, mas ele tá firme ainda. Tá firme. Até o Márcio dá um... Mas é isso, gente. Parte 2 logo mais aí pra vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor. Valeu.